Graça, vamos continuar. Vamos continuar. Queríamos hoje uma atenção especial a essa montagem das relações suas com o Brasil, que nós sabemos que são estreitas, e isso é de muito interesse para esse projeto. Talvez pudéssemos começar com a vinda de Gilberto Velho, se ele foi a figura que facilitou foi, sem dúvida. essa interação e depois completamos com a institucionalização maior do campo aqui e a relação com os outros centros, enfim. Sim, senhor, muito bem. Vamos partir do ponto em que ficámos, de certa forma, da última vez, apesar de que depois eu gostaria de retomar algumas das perguntas que a Karina fez e que acho que ajudam, talvez, a pensar um pouco em termos de trajetória, da minha própria trajetória, a forma como eu me situo também e me posiciono relativamente às instituições, aos campos disciplinares, às relações pessoais e profissionais, porque no fundo também em relação também à família e ao espaço mais pessoal, mas no fundo eu julgo que há elementos da minha biografia, a culpa é vossa, não é? Porque segunda-feira puseram-me a pensar na minha biografia e eu comecei a pensar em termos de infância e adolescência, pus-me a pensar muito em torno de espaços de autonomia que eu sempre fui criando e que felizmente do ponto de vista da minha educação e dos pais que eu tive, do ambiente familiar que eu tive, sempre me proporcionaram. E realmente hoje vejo que isso foi algo muito importante do ponto de vista de eu me sentir relativamente segura quando penso na minha ligação ou na minha integração em grupos, e que é qualquer coisa que eu às vezes tenho dificuldade. Muitas vezes, aqui, neste momento aqui no ISCTE, e eu trabalho no ISCTE há 20 e muitos anos, não é? Desde 84, nossa, já vai quase para 30, não é? Bom, e continuo a sentir que tenho um espaço meu, que é muito um espaço em rede, realmente, em rede, sendo composta esta rede de pessoas do ISCTE e muito fortemente pessoas que foram meus alunos, que me acompanharam, agora estou a pensar mesmo em termos de antropologia urbana, pessoas que me acompanharam e penso muito em particular num grupo, que é um grupo que tem ido crescendo, que é o grupo, no fundo, digamos que em termos da visibilidade deste grupo, é o grupo que organizou o FICIURB em 2007 e que agora estão a organizar o CICIURB, que é a segunda Conferência Internacional de Jovens Investigadores Urbanos, e claro que mesmo em 2007, portanto, já há uma história da relação com este grupo que tem a ver com o Programa Internacional de Doutoramento de Antropologia Urbana, portanto, que vem desde 2003, 2004, e curiosamente este grupo é muito um grupo em rede, porque são pessoas do ISCTE, são ex-alunos do ISCTE, são ex-alunos da Universidade Nova, são ex-alunos da Universidade do Porto, portanto é um grupo de pessoas que aderiram a esta ideia de antropologia urbana. Curiosamente, a maioria são formados em Sociologia, a nível de graduação e de mestrado, muitas vezes, e aderiram a esta ideia de antropologia urbana muito por um interesse também pela etnografia, sobretudo, uma determinada visão das cidades e dos ambientes urbanos, com esta ideia romântica da etnografia, que é conseguir ver as coisas a partir de dentro e numa relação próxima, que vai muito para além da questão do olhar visual, não é? Como nós falávamos outro dia até ao almoço, não é? O importante que é estar lá, portanto, é algo que não se reduz à imagem, à visualidade das coisas. Mas tudo isto para dizer que, por exemplo, a minha relação com o Brasil nasce de alguma forma também desta espécie de segurança que eu tenho. Às vezes fico um pouco inquieta porque parece quase algo de arrogante nisto, isto inquieta-me, realmente, porque está claro que as pessoas não estão para lá das instituições, não estão para lá das áreas disciplinares, não podem estar para lá destas coisas que as enquadram, mas eu pessoalmente sinto-me no meio, numa espécie de interseção de várias coisas. Para já, em termos disciplinares, Sociologia e Antropologia, sinto-me aqui
sempre no meio, mas eu julgo que isso tem mesmo a ver com a antropologia urbana e tem sobretudo a ver com a forma como a antropologia urbana tem sido, como tem sido criado esse campo. Eu se calhar não posso dizer aqui em Portugal, posso dizer no ISCTE, mas sei que o ISCTE, deste ponto de vista, é significativo se calhar do que se passa em Portugal. Não quero mais uma vez ser arrogante, mas realmente este campo está muito na interseção dos dois e a prova é que eu pessoalmente sinto que no contexto da sociologia e da antropologia em Portugal acaba por a ideia ser quase mais simpática, curiosamente, para pessoas formadas em sociologia do que em antropologia, o que para mim é paradoxal, mas acontece realmente. E é aí que se enquadra, por exemplo, também a minha relação com o António Firmino da Costa, que é um sociólogo muito especial, muito particular, e durante algum tempo, quer dizer, eu gosto de pensar que a minha relação com a sociologia, de certa forma, é a relação também de admiração intelectual pelo trabalho dele e de sintonia também relativamente a alguns trabalhos que ele fez, provavelmente não todos, porque ele tem outros trabalhos que se calhar estão mais longe da etnografia, deste tal olhar, mas sobretudo o trabalho dele relacionado com a Alfama, não é? Obviamente que aí a referência, e foi o facto também de, no fundo, termos trabalhado em conjunto, de certa forma, na mesma altura, nos anos 90, andarmos a estudar os dois bairros, e pensa-se essa ligação. Agora, para não fugir da relação, no fundo, com o Brasil e anterior à relação com o Brasil, a relação com a Catalunha e com a Espanha, portanto, a forma como eu me posiciono, ou como eu me vejo nesta rede, curiosamente, a minha relação mais forte com a antropologia, ou com antropólogos, é fora do espaço nacional. E começou por ser o que eu tentei também contar um pouco com a história de Tarragona e da minha ligação ao João Pujadas, que foi, digamos, o primeiro antropólogo urbano que eu conheci, catalão, não é? Tinha eu acabado a minha tese de mestrado, portanto, isto em 1987, por aí, 88, 1988, e depois o grupo de antropólogos urbanos da Universidade de Barcelona, da secção de Tarragona da Universidade de Barcelona, que hoje é a Universidade Rovira e Virgili. Portanto, assisti ao início do programa de doutoramento em antropologia urbana e foi um pouco inspirada nesse modelo que em 2000, a partir de 2001, comecei a pensar em criar esse, em conjunto sempre, porque isto é sempre um pensamento também coletivo, com poucas pessoas, mas pessoas cruciais, uma das quais foi o Gilberto Velho, não é? Mas depois, num segundo momento, com o Brasil. Portanto, o Brasil eu já conhecia através da bibliografia, não muito, realmente, porque temos este problema dramático, eu acho que é dramático, e acho que para o desenvolvimento, sobretudo da antropologia, em Portugal, durante tanto tempo ter-se ignorado ou não, realmente o espaço da antropologia brasileira não aparecer. Aqui eu julgo que isso é dramático porque, quer dizer, torna a antropologia portuguesa muito frágil, porque no fundo os modelos, a sensação que eu tenho já há muitos anos, e já mesmo em jovem eu tinha um pouco esta sensação, é que a antropologia portuguesa tinha modelos fortes anglo-saxónicos, não, britânicos, franceses. Portanto, havia aqui claramente estes dois modelos e que mesmo relativamente à Espanha a relação era bastante fraca. E depois havia uma antropologia portuguesa em continuidade com a própria história da etnologia portuguesa, não é? E onde havia pessoas que faziam esta ligação, que não é fácil, e para mim uma das pessoas mais importantes é o Joaquim Paz de Brito, sem dúvida, no sentido de que o ter os modelos franceses ou ingleses não impede de conseguir discutir o país e pensar o país. Mas há uma outra forma de estudar o país, que é importando modelos e aplicando. Portanto, eu julgo que há aqui uma nuance e eu penso que esta segunda forma tem sido dominante relativamente à antropologia, que às vezes revela até um certo provincianismo, creio eu, que é o sentido de encontrar aqui em Portugal os terrenos que se adequam, de certa forma, a uma matriz teórica importada, de alguma maneira. Claro que nós sabemos que em termos científicos é sempre difícil falar de fronteiras, mas eu julgo que nas ciências sociais e na antropologia, ou na história, ou na sociologia, existem, evidentemente, estas fronteiras, nem que seja pela língua, que é uma coisa crucial, mas que muitas vezes tendemos a fingir que não existe, não é?
até com o Brasil, que falamos a mesma língua. Esta fronteira é importante porque são duas variantes diferentes que têm significados diferentes, é tudo diferente. Portanto, a ligação com o Brasil, eu julgo que é uma ligação, quer dizer, quando eu me aproximo... Foi, Graça, que teve um primeiro livro do Gilberto Velho aqui? Eu vou contar a minha, portanto, eu durante muito tempo, mesmo, digamos que em termos da própria formação em antropologia urbana, que eu comecei a fazer conscientemente em Espanha, em Tarragona, e foi muito a partir da bibliografia americana, norte-americana. Alguma francesa também, porque imaginam que então em Tarragona, portanto, mesmo a nível de revistas e isso, havia revistas europeias, revistas americanas, para brasileiras não me lembro propriamente, mas creio que não havia, e também ainda não havia facilidade da internet, que é mesmo uma coisa muito boa, não é? Portanto, a minha formação começa assim. Entretanto, eu tinha já algumas referências. O primeiro livro que eu li de, digamos, antropologia urbana, de alguma forma, foi o primeiro que eu conheci e que estudei, porque era um livro que circulava cá, era um dos poucos que circulavam cá nas bibliotecas, é aquele livro O Fenómeno Urbano, aquela coletânea daqueles textos clássicos editados pelo irmão do Gilberto, não é? Pelo Otávio Velho. E havia uma referência importantíssima que eu ouvia falar, mas que demorei algum tempo a conseguir ter o livro, foi a Utopia Urbana, do Gilberto Velho, não é? Portanto, ao longo dos anos 90, mas reparem, temos aqui uma decalagem grande, não é? 20 anos. É uma coisa um pouco impressionante, mas nós sabemos também que só em finais dos anos 70 realmente é que a formação universitária começou, em termos de antropologia e sociologia. Portanto, eu li, vamos ver, eu agora estou aqui, não, a memória está-me a atraiçoar. Houve um livro fundamental do Gilberto Velho que me ajudou na Laranjinha, já na Laranjinha, portanto, antes de eu ter ido à Espanha, e aí as coisas ficaram adormecidas. Quando eu estava a tentar definir o meu objeto urbano e que depois foi dar a tese de mestrado sobre a Laranjinha, portanto, quando eu andava nestes dilemas, estou a fazer antropologia, estou a fazer sociologia, mas como é que eu consigo definir este meu objeto? Eu descobri um livro do Gilberto que é Diversidade... não é, o subtítulo é Antropologia das Sociedades Complexas. Tenho ali, Karina. Não, é o anterior ao Projeto em Metamorfose. Não, é uma coletânea, não o tenho porque se calhar emprestei, o que é gravíssimo, realmente. Não, é o anterior ao Projeto em Metamorfose, que é, oh nossa, é tão importante. Posso ver? Boa, Marabel, boa ideia. É, tem aquele texto que se chama Fragmentação e Diversidade e Fragmentação. Individualismo e cultura. Exatamente, é esse, individualismo e cultura. Exatamente, eu descobri... É o livro teórico dele, né? Eu não sei se descobri, não me lembro, eu acho que o descobri numa livraria e comprei, porque eu tenho todo anotado. E o primeiro capítulo dele, que é Fragmentação, para mim foi uma revelação. Foi uma revelação quando ele fala das fronteiras. Fragmentação e sociedades complexas. Exatamente. E foi, de repente, eu estou a ler aquilo e estou a perceber como vou conseguir definir. Lembro-me de um conceito que ele usa, que é as províncias de significado, que me ajudaram imenso. Tem, bom, e as referências, o Zimmel, os chutes. O Zimmel era muito pouco, e ainda continua a ser, creio eu, pouco estudado. Portanto, houve autores que, inclusivamente, eu estava a ver praticamente pela primeira vez. Mas esse primeiro capítulo, em particular, do Gilberto, ajudou-me, foi assim uma espécie de iluminação que tive para a definição da própria Laranjinha, e citei bastante e usei. Bom, e a partir daí a Utopia Urbana eu julgo que li já a seguir, a Utopia Urbana, mas pronto, claramente, evidentemente fui procurando os textos do Gilberto Velho e a partir daí fui lendo outros textos também de antropologia brasileira. Agora, isto foi nos anos 80. Entretanto, fiz a minha tese de doutoramento e vi o Gilberto, portanto, houve um congresso, eu creio que foi um congresso luso-afro-brasileiro, terá sido em 1998, foi 6. No IFIX.
Não, mas foi o anterior, em 94. Em 1994 houve um congresso luso-afro-brasileiro na Gulbenkian, cá em Lisboa, ok. e que eu creio que foi, e o Gilberto veio, foi convidado como conferencista, e contou-me ele depois, não é? Na altura, aliás, eu participei nesse congresso num painel organizado pelo António Firmino da Costa, em que eu falei sobre a bica, que eu estava a estudar na altura, foi em pleno trabalho de campo da bica. Sei que no painel estava a Cristiana Bastos também e uma colega brasileira, que eu não me recordo o nome. Mas nesse congresso havia uma conferência do Gilberto Velho, que eu nunca tinha visto e que, bom, eu fui ver a conferência na Gulbenkian, no auditório cheio, e foi uma conferência muitíssimo engraçada que o Gilberto fez. Eu creio que ele depois deve ter publicado esse texto, que era sobre o Collor de Mello, era sobre a política brasileira, como o Brasil, portanto, ele claramente estava a falar do seu país, da política do seu país, coisas que aqui os antropólogos não falavam, destas coisas. Os sociólogos um pouco mais, mas os antropólogos não falavam. Portanto, o próprio facto de ele estar a refletir sobre o seu país, sobre o presente mais presente, para mim já foi, e depois o humor com que ele fez e a conferência, portanto, eu estava cá ao fundo, nós não nos conhecíamos, claro, nem eu conheci dessa altura, e eu estive ali muito sossegadinha a ouvir a conferência, a tirar imensos apontamentos e a pensar, sim senhora, um antropólogo, eu lembro-me depois de sair e começar, eu também sou um pouco emotiva e dizer, vem, no Brasil os antropólogos falam e tal, e tal, e tal, começar com esta conversa. Portanto, isto foi em 94. Bom, em 96 eu terminei a minha tese, entreguei em 95, discuti em 96 e eu penso que foi um dos momentos em que começou, de alguma maneira, a intensificar-se a relação com o Brasil. Portanto, aqui no ISCTE houve uma delegação, não sei como é que a coisa foi decidida, quem decidiu, quem escolheu, não sei, quer dizer, não acompanhei o processo, mas houve um grupo de antropólogos do ISCTE que foram convidados a ir, provavelmente a um congresso, não sei, ou da ABA, Mas ou... o AFRO mesmo, acho que em 96. Talvez. Então, se calhar foi esse, e houve um grupo, foi a Cristiana, foi o Miguel, foi a Rosa, eu creio que até foi a altura que a Rosa partiu o braço, ou não sei se foi, bom, houve um grupo de antropólogos, uma delegação, o Joaquim também, que foram ao Brasil. Eu já na altura, a minha relação mais próxima, em termos de antropologia, aqui no espaço do ISCTE de Portugal, era com o Joaquim. Também pelos temas, no fundo, pelo tema que eu estava a trabalhar e porque eu reconhecia que o Joaquim, relativamente a Portugal e sobretudo a Lisboa, também através do fado, e isso era, pronto, era um interlocutor, foi um interlocutor muito importante. Aliás, quando eu decidi que ia estudar a bica, eu fui falar com o Joaquim e perguntar o que é que ele achava, se ele achava que era interessante. Ele disse logo que sim, senhora, que achava que era ia ser muito difícil, mas podia ser, e disse-me logo, e deu-me logo informações sobre a bica, não é? Portanto, era o momento que eu fiz um mapa, porque queria fazer entrevistas com mapas para as pessoas dizerem o que era a bica para eles. Eu estava preocupada com os limites, não é? Fui ter com o Joaquim, mostrei-lhe o mapa, ele olhou para o mapa e disse, esse mapa está uma porcaria. Bom, eu fiquei, olhei, tentei melhorar e claro que depois não resultou, porque as pessoas, por simplesmente não sabem ler mapas, quer dizer, eu tive que aprender. Aliás, eu costumo dizer muito aos alunos que o trabalho de campo é muito aprender com os erros, que é a melhor forma de aprender, porque a coisa não é fácil, é uma negociação até o registro de comunicação em que nós chegarmos ao mesmo registro com as pessoas que estamos a falar, por isso o tempo é importante e o estar lá e ir conhecendo. Mas o Joaquim ia ao Brasil e eu lembro-me de dizer ao Joaquim, olha Joaquim, há uma pessoa muito importante no Brasil que eu te peço para tu tentares conhecer e podias convidar alguma vez para vir cá, assim na brincadeira, que é o Gilberto Velho, que eu não conheço, pronto, falei, tinha visto e tal, e pronto, já não me recordo muito bem o que é que o Joaquim disse, mas pareceu-me que o Joaquim também não conhecia o Gilberto pessoalmente, creio eu. E o Joaquim foi para o Brasil e quando o Joaquim veio, disse-me, Graça, conheci o Gilberto Velho, ficámos amigos, contou-me que, pronto, que se tinham encontrado, agora espero não me estar a enganar se ele já se conheceu, mas eu creio que não, e convidei-o para vir um mês para Lisboa. Portanto, isto terá sido na primavera de 96, por aí. Entretanto, o Joaquim estava a preparar
a primeira edição do mestrado, que ele, eu creio que teve 6 edições aqui no ISCTE, foi o primeiro mestrado de Antropologia, que aqui abriu, chamado Patrimónios e Identidades. E o Joaquim tinha-me convidado para eu dar uma cadeira chamada, como é que era? Cidade, Memória e Imaginário. Creio que era esse o nome, porque o Joaquim é muito bom com títulos e sugeria-me títulos. Pronto, lá fiquei eu ali a pensar sobre aquilo. E cadeiras em geral, né? Exatamente. E tem uma ideia, mas ao mesmo tempo dá liberdade para a pessoa dentro da sua área trabalhar. E foi muito importante, por exemplo, estas cadeiras que eu fui dando, agora chamam-se unidades letivas, segundo Bolonha. Vocês chamam cursos, é isso? Às cadeiras, disciplinas. Pronto, estas disciplinas que eu fui dando no mestrado do Joaquim, depois foi mudando de nome, e os programas também iam mudando, porque ele ia sempre sugerindo afinações, como ele diz, novas sobre os temas, sempre nos temas do urbano, foram muito importantes, também do ponto de vista, evidentemente, da minha própria evolução. E então o Joaquim convidou o Gilberto para vir participar do mestrado, dar um conjunto de aulas que seria no interior da minha cadeira, porque no fundo era as questões urbanas, e pronto, eu comecei a preparar a vinda do Gilberto pelo telefone. Não havia, é curioso, agora a Karina aqui entra também, porque eu creio que tu eras assistente dele na altura. Então era pelo telefone, foi difícil conseguir falar com ele ao telefone, porque eu ligava de um telefone que me tinham dado, onde eu podia ligar para o Brasil, aqui no Secretariado de Antropologia, e depois diziam-me, não é para este número, e diziam-me o número. E eu não conseguia perceber o número, porquê? Era para meia. E eu chegava à meia, pensava, o que será a meia? Talvez 5, meia dezena. Então tentava com 5, não dava. Depois pensava, meia, nossa, talvez 2. Um meio, 1/2, talvez seja 2. Tentava, nada. Meia, tentei 2 vezes. Estava desesperada com isto. Estava desesperada. Não, quer dizer, não usávamos a não sei, acho que não na altura. Bom, finalmente, um dos telefonemas que eu fiz, felizmente, estava a secretária ao pé. Ora, as secretárias, eu tinha aqui um handicap gravíssimo, que era não ver telenovela. Eu não tinha o hábito de ver. Qualquer pessoa em Lisboa, nos anos 90, sabia que meia era 6. Portanto, isto de facto era um desligamento meu da realidade, sem dúvida. E então estava eu dizia, Cristina, meia, e dizia, professora, meia é 6, então não sabe, toda a gente sabe. Eu, ops, 6. Pronto, lá consegui falar com o Gilberto. Gente, essa história, eu vou falar para a Thaís, que com certeza vai entrar no teaser. Então consegui falar com o Gilberto e combinámos sempre tudo por telefone e fax. Eu, na altura, já usava o e-mail. E lembro-me de comentar com a Cristina, que pena o professor Gilberto Velho não ter um e-mail, que isto tinha facilitado. Agora, só para fechar esta parte, isto é uma anedota, de certa forma. Então, quando o Gilberto chegou, conhecendo, bom, ele teve aqui um mês, não é? E não sei se chegou um mês, talvez 3 semanas. E quase estava ele a ir-se embora, ou a meio, não sei. Só conhecendo o Gilberto realmente. Ele disse, Gilberto, é uma pena não usar mail e tal. Eu acho que tenho um e-mail. Vamos experimentar, Graça. Karina deu-me. Então, põe a mão no bolso, porque eu acho que ele, quando esteve cá dessa vez, comunicou consigo por e-mail. Então, pôs a mão no bolso. Eu até hoje não sei se isto é verdade, se foi a primeira vez que ele começou a usar o e-mail ou não. Meteu a mão no bolso, tirou um papelinho, desenrolou o papelinho e estava lá um e-mail. Eu disse, Gilberto, mas isto Bem, isto funciona, Graça? Isto funciona mesmo? Vamos ver. Bom, viemos aqui eu já estava neste gabinete, não era este computador, era outro. Viemos aqui, pusemos e tal, e ele falou consigo. Realmente, portanto, ele ditou o que eu escrevi, oi, Karina e tal. Depois a Karina respondeu, Graça, isto funciona. Portanto, pode ser uma blague do Gilberto, não sei. Eu fiquei com a sensação que aqui em Lisboa o Gilberto começou a usar e pronto, eu percebi, não, isto daqui para o futuro vai ser mais fácil, porque andámos ali em telefone, em fax, não foi fácil. Bom, e então, eu julgo que as relações também se vão sempre criando muito em torno dos trabalhos que as pessoas fazem. Enfim, eu estou a generalizar. Com o António, eu creio, isto falámos há pouco atrás, disso, foi muito a partir do feedback que o António me deu da leitura do
do lugar na cidade da tese de doutoramento. Pronto, e a partir dali, e depois eu ler também a tese dele, quer dizer, no fundo, foi-se criando ali um espaço de comunicação. Com o Gilberto foi muito gratificante, porque, claro, que mal o Gilberto chegou, eu tinha a tese, aquele monstro, aquela coisa que ainda não tinha sido publicada, parte dela, eu estava cheia de vontade de mostrar ao Gilberto, porque eu sentia-me um pouco, não é que tivesse a aldrabar qualquer coisa, mas tinha muitas dúvidas, isto é antropologia urbana, não é? Quer dizer, no fundo, tinha inventado ali muito com a história, com a parte de investigação histórica que fiz. Eu tinha a sensação que tinha andado a buscar retalhos de várias disciplinas, tinha feito ali um composto, onde a antropologia aparecia, mas não aparecia assim tão fortemente. Provavelmente tinha dúvidas e tal. E para mim foi muito importante o feedback do Gilberto, porque o Gilberto leu a tese e pronto, e falámos sobre a tese. Eu lembro-me das primeiras palavras dele, eu fiquei contentíssima. Durante vários dias pensava nisto, não é? Ele dizia: Graça, isto é mesmo uma tese de antropologia urbana, isto é mesmo um trabalho de antropologia da cidade e não um qualquer trabalho de uma antropologia feita apenas na cidade. Ora, nós, antropólogos urbanos, que sabemos o que é que isto significa, não é? Portanto, eu pensei, não, consegui mostrar de facto o que queria, que não é apenas um estudo sobre um bairro visto de dentro e como uma espécie de um gueto, uma aldeia na cidade. Não, senhora, percebe-se que há aqui uma reflexão, uma discussão da própria variável cidade, como interfere também a nível destes microespaços que a etnografia trabalha. Portanto, eu fiquei contente e pronto, e depois o Gilberto deu-me conselhos também relativamente à publicação, porque o Joaquim convidou-me para publicar o livro na Portugal de Perto, e a Portugal de Perto era uma referência. Quer dizer, qualquer antropólogo que fazia uma tese de doutoramento queria publicar na Portugal de Perto. Para mim, eu julgo que só poderia não querer publicar se tivesse medo de ser recusado a qualquer coisa, não sei. Mas é evidente, porque era foi durante muito tempo a única coleção de antropologia, uma coleção que teve, não sei, 40, 50, talvez tenha chegado aos 50 números. Começou, para mim ainda por cima, tinha a ver com a minha biografia, não é? Eu conheci o Joaquim quando o vi entrevistar no momento da saída do primeiro livro da Portugal de Perto, História do Fado, do Tinop. Eu fiquei impressionadíssima com o Joaquim e com a entrevista que fizemos sobre o fado, e fiquei muito impressionada, mais uma vez, por ver como a reflexão antropológica podia estar a falar de temas, neste caso urbanos, atuais, e de uma forma tão criativa e tão interessante, tão estimulante. E ainda hoje penso que o Joaquim é um dos antropólogos que pensa realmente em termos inovadores sobre as coisas, como penso que o Gilberto também faz isto muito bem, e isto é uma coisa mais rara, creio eu, do que se pode imaginar à partida. Esse contato com o Gilberto rendeu muita cooperação na formação de estudantes aqui. Gilberto veio muitas vezes em banco. Ele veio. Eu tenho pena que não... Havia reuniões com os orientandos de vocês. Vamos ver, o que é que... Eu me lembro que... Ora bem, estou-me a esquecer de uma coisa. Essa vinda do Gilberto, portanto, eu preparei a vinda do Gilberto para dar aulas na minha cadeira, no mestrado, mas isso era apenas uma parte. A outra parte foi um colóquio que eu organizei no âmbito do CEAS, que era o Centro de Estudos de Antropologia Social aqui do ISCTE, que neste momento já não existe, que se transformou no CRIA. Neste momento é o grande centro de investigação de antropologia, resultou da fusão de vários centros de investigação de antropologia, portanto no ISCTE, na Universidade Nova, em Coimbra e no Minho, na Universidade do Minho, e juntaram-se e formaram o CRIA, que é Centro em Rede de Investigação de Antropologia, que criou bastantes problemas também institucionais, porque no fundo é uma fusão de centros que estão ligados eles próprios, cada um a universidades diferentes. Ora, isto tem a ver um pouco com este modelo de relação entre o ensino superior e a investigação que temos tido em Portugal e que permite, às vezes, estas confusões institucionais. Mas, na altura, portanto, nesse momento, nos anos 90, a investigação em antropologia era organizada pelo Centro de Estudos de Antropologia Social, onde
Eu pertencia, aliás, eu tinha estado na própria fundação com o Joaquim Paes de Brito, com o Pedro Prista, com o Brian O'Neill, tínhamos estado na fundação desse centro, nos anos 90, creio, exatamente, na formalização até, porque o centro começou como um núcleo de antropólogos do ISCTE e depois fundou-se como centro. E a minha investigação, portanto, eu estava ligada ao centro, e foi um colóquio organizado pelo centro. Qual é que foi o meu objetivo com esse colóquio? Era, no fundo, dar visibilidade à antropologia urbana, mas de uma maneira muito aberta também. Portanto, eu tive sempre com a antropologia e ao lado, portanto, é esta situação sempre um bocadinho de fronteira. E então, a minha percepção na altura, e eu julgo que eu não estava muito enganada, é que a antropologia em Portugal tinha fugido dos terrenos urbanos. Fugia, portanto, a antropologia também era relativamente recente. A antropologia que eu conheci aqui no quadro do Departamento de Antropologia do ISCTE era uma antropologia que trabalhava as comunidades rurais, muito formada portanto, as figuras carismáticas aqui do Departamento de Antropologia, o João Pina Cabral, o Brian O'Neill, o Joaquim Paes de Brito, o Robert Rolland, tinham sido tudo pessoas que tinham vindo estudar comunidades rurais em Portugal, muito na linha da antropologia social do Mediterrâneo britânica. Pronto, fazia parte da minha formação mesmo autodidata em antropologia urbana, perceber que as cidades tinham estado completamente fora desta antropologia social do Mediterrâneo, que era a dominante realmente aqui. Portanto, eu queria romper com isso e introduzir a cidade. Claro que isto não é fácil, não é? Quando há falta de bibliografia sobre todo o Mediterrâneo, sobre as cidades, sobre as questões urbanas. Portanto, pronto. E então, o que eu queria fazer era uma discussão. Neste colóquio que organizei, era em 2 tempos. Era uma discussão com participantes nacionais diferentes, portanto, o Gilberto, que nos trazia a antropologia urbana do Brasil, convidei o João Pujadas, que trazia a antropologia urbana de Espanha, que era a referência da antropologia urbana de Espanha, e pus-me a mim, enfim, a Graça Cordeiro, para falar da não antropologia urbana de Portugal, e realmente foi um pouco essa discussão que eu tentei fazer. Portanto, isso foi o colóquio foi o colóquio de um dia. Portanto, digamos que a discussão, na parte da manhã, era a antropologia urbana entre 3 nações diferentes, línguas diferentes, no fundo, trazer a antropologia urbana destes vários países. À tarde, era discutir o caso português, mas introduzindo outras disciplinas. Portanto, não só a antropologia, convidei uma antropóloga, a Filomena Silvano, que trabalhava a antropologia do espaço na Nova, que no fundo fazia trabalhos em cidades, acabava por ser a pessoa que estava mais próximo nessa altura da antropologia urbana, e convidei uma pessoa de geografia, o António Firmino da Costa, do lado da sociologia, um arquiteto, pessoas, claro que aí é sempre aquela gestão entre a pessoa certa, a disciplina, enfim, mas era um painel interdisciplinar, portanto, digamos que na parte da manhã era as fronteiras nacionais, de alguma maneira, e à tarde eram muitas fronteiras disciplinares, e como é que a reflexão, o esforço de reflexão era como criar, como aparecer uma antropologia urbana portuguesa aqui no meio. Eu recordo-me que com o Gilberto, por exemplo, foi o primeiro contacto, creio eu, que o Gilberto teve, foi a primeira vez que o Gilberto veio ao ISCTE, e percebeu um lado um pouco político da afirmação da antropologia urbana. No fundo era o que eu estava empenhada. Eu tinha acabado uma tese de antropologia urbana, que eu achava que era antropologia urbana, não existia antropologia urbana definida, nem sequer era uma especialidade do ISCTE. Eu tentei fazer em antropologia urbana, mas não existia, portanto não podia. Fiz o doutoramento em antropologia das sociedades complexas, portanto eu estava empenhada em criar este campo. E este colóquio, para mim, era um momento, de certa forma, importante, em que convidava a grande referência que era para mim a pessoa da antropologia urbana do Brasil. Eu confesso que na altura eu não conhecia, por exemplo, os textos do Magnani, não conhecia, eu creio que já conhecia algumas coisas do Ruben Olivan, mas alguns textos de Eunice Duram, mas não, realmente Gilberto Velho era a grande referência. Uma
figura importante em processo de institucionalização. Ele tem esse papel no Brasil e certamente trouxe essa experiência. Exatamente, trouxe. O Gilberto é difícil de classificar, porque tem isso e depois tem o humor, tem a... E vocês colocaram o Gilberto no Janelas Verdes, nessa primeira... Não, nessa primeira vinda foi no Quality. Foi? Essa foi uma negociação... Mas depois que ele ficou no Janelas Verdes... Eu sei. Eu acho que ele quando veio para... Eu penso... Foi a Gulbenkian que o deve ter colocado nas Janelas Verdes e depois a FCT ou a GNICT, quando ele veio para júris, colocaram, mas eles tinham mais dinheiro também, ou ele estava por menos tempo. Aqui, como ele teve bastante tempo, pronto, nós tivemos que ponderar os custos. Foi. Mas eu creio que neste momento o Gilberto já, acho que a sua segunda casa aqui já é aqui o Quality Hotel, que agora tem outro nome. A primeira vez ele não gostou muito, que foi dessa vez, também teve muito tempo. Mas eu julgo que ou o hotel também foi melhorando, ou houve ali uma adaptação entre o Gilberto e o hotel. Acho que se processou ali qualquer coisa, que a coisa tem resultado. Mas esta foi a primeira vez, foi muito importante. Esse colóquio correu muito bem, o meu próprio centro ficou surpreendido, porque eu previ que iriam estar umas 20 ou 30 pessoas, eu creio que ultrapassou as 100. Foi com a inscrição paga que eu disse logo que queria que fosse paga. Mas isso não é costume, 2.000 escudos não é muito. E eu vou preparar um dossiê de leituras com textos do Gilberto, do Pujadas, das pessoas. Pronto, deu-me de facto muito trabalho a organizar aquilo, mas eu pensei aquilo como um espaço de trabalho, não era tanto aquela coisa, era um espaço de discussão. E foi um espaço de discussão. Eu lembro-me, por exemplo, o João Leal, na altura era o presidente do Centro de Estudos de Antropologia Social, teve e discutiu bastante, estava a Cristiana, eu creio que o Miguel também foi. Eu creio que se deu ali uma discussão, o próprio Joaquim envolvido também nesta discussão. Essa mobilização que veio da pós-graduação, ela repercutiu sobre a graduação? Não veio da pós-graduação, esta mobilização. Isto foi um colóquio organizado por um centro de investigação. A pós-graduação começou na semana a seguir. Esse mestrado em Antropologia Urbana, o mestrado do Joaquim em Patrimónios e Identidades, começou na semana seguinte, começaram as aulas. E depois então o Gilberto deu um conjunto de aulas nesta minha cadeira. E nesse mestrado, digamos que os temas urbanos não eram assim tão relevantes. Eu julgo que em termos... Eu lembro que ele comentou muito os trabalhos dos alunos, né? Foi aí que ele conheceu a Teresa Fradique. A Teresa Fradique, portanto a Rita Jerónimo, a Antónia não, a Antónia já era professora, a Antónia Lima. Mas acho que uma outra Antônia também, que era aluna. De qualquer maneira, houve houve o contacto trabalho de orientação também. Houve esse trabalho de orientação, houve o trabalho da Teresa, claramente foi sobre rap, e foi a sua tese de mestrado, onde depois o Gilberto teve na banca dela. Houve outro trabalho do Daniel, que era sobre a guerra colonial. Precisamente um dos momentos eram os seminários de investigação, em que os alunos apresentavam. Foi importante, esses alunos foram privilegiados, porque puderam ter o Gilberto como interlocutor, evidentemente, porque eles estavam a começar o mestrado, não tinham muita ideia o que é que eu ia investigar, e nas conversas, nesses seminários, eles foram definindo e, de certa forma, mesmo eles próprios falaram várias vezes que aquelas primeiras reuniões com o Gilberto foram cruciais até na definição das suas próprias investigações. Isso foi o primeiro curso. Mestrado, Patrimónios e Identidades. Todo esse contato vai gerar uma primeira produção, é a primeira, o Antropologia Urbana, Brasil e Portugal? Agora, deixa-me situar isto, foi em 99, portanto esta vinda foi em 96, não é? Depois o Gilberto veio para a banca da Teresa, eu creio que em 99, e ao mesmo tempo para a banca, eu estou a falar na variante do Brasil, porque nós chamamos o júri, a defesa. Nós dizemos a defesa do doutoramento do António, que foi, eu creio que foi em 99. Foi em 99 que ele veio. No intervalo eu não me lembro se ele terá vindo, não me recordo. Acho que ele veio todos os anos, depois de Ele 96. a partir daí veio todos os anos. Pelo menos devemos ter organizado... E foi a Holanda também. Exato, devemos ter organizado. Mas o outro momento marcante, que eu me recordo melhor, foi em 99, quando ele veio para a banca da Teresa e
para a banca do António Firmino da Costa, que terminou, portanto, a sua tese de doutoramento, e foi quando ele veio, e foi super, este é de 99, não é? Se calhar foi em 98. A banca. A banca, deve ter sido em 98, foi 98, Karina. Foi 98. E antes disto, há um curso que foi feito na Rábida, organizado pela Gilda Santos. Exatamente, que deve ser se calhar 97, talvez seja no intervalo. Talvez seja, ou não, foi a seguir, talvez seja 98, 2000, não me recordo. Mas isso foi um outro momento. Deve ter sido 98, os júris, porque este livro saiu em 99. E este livro foi nesse momento que ele veio para estes 2 júris que o Gilberto nos convidou para estas participações, realmente, não é? Que estamos o Joaquim, a Teresa e eu e o António, não é? Portanto, o António, o Gilberto inicialmente, eu creio que ele me falou que gostaria que eu tivesse um texto sobre a bica, e ele próprio manifestou a preocupação, porque tinha gostado muito da tese do António, não é? E achava que dialogava bem, e não sabia muito bem, ele não sabia muito bem como integrar, e eu própria lembro-me de ter sugerido ao Gilberto, mas eu e o António podemos, quer dizer, no fundo concluímos 2 investigações sobre 2 bairros de Lisboa, quer dizer, este até é um desafio para nós, fazermos aqui um diálogo, e fizemos rapidamente este texto, eu e o António, curiosamente, porque eu creio que estávamos muito em sintonia, naquele momento até relativamente ele do lado da sociologia, eu do lado da antropologia, mas com terrenos próximos, com uma cidade a pensar em comum, e eu julgo que aí conseguiu-se, porque eu julgo que o texto revela é um pouco isso, não é um texto em que se juntam 2 pessoas e que estão a tentar criar pontes no texto, as pontes já existem, e no fundo é arrumar um pouco as ideias e construir esse diálogo. Eu julgo que a relação do Gilberto com o António também terá começado a partir daqui. A sua ida ao Brasil só se dá em 2001 e Não, em 90 é isso. Foi em 98 a primeira vez que eu fui ao Brasil, porque eu fui a convite do Gilberto, claro. Portanto, quando o Gilberto esteve cá, portanto, eu tinha um filho pequeno, agora é preciso ver o contexto familiar, que às vezes complica as coisas. Portanto, eu ficava em pânico, de alguma maneira, quando me convidavam para ir bastante tempo para fora, porque tinha sempre a sensação que não podia ir para fora, porque era complicado levar o filho e ficava naquelas, ele ficar sem, tal. E eu lembro-me que o Gilberto, com a sua intuição, percebeu isso também. Dessa vez ele dizia, bem, Graça, eu gostava muito de a convidar a ir ao Brasil, mas eu já vi que aí o jovem Daniel, isso vai ser um problema e tal. E ó, Gilberto está a adivinhar. De facto, bom. Mas o Gilberto convidou-me para uma mesa redonda no congresso da ABA, em Vitória. Eu creio que foi em 1998, este congresso, que foi na altura da Expo, aqui em Lisboa. Eu creio que foi em 98, abril ou maio de 98. Foi a primeira vez que eu fui ao Brasil. E a ideia era o Joaquim ir também. Ele convidou-me a mim e ao Joaquim. A ideia era o Joaquim fazer uma conferência, depois, por questões, já não me recordo bem, por impossibilidades profissionais ou familiares, já não me lembro o que é que aconteceu ao Joaquim, ele não pôde ir, tanto que não foi. E a ideia era nós depois irmos ao Rio e fazermos. E eu depois também não pude ir, por outras impossibilidades. O Gilberto ficou um pouco zangado, com razão, comigo, e disse-me até uma coisa que eu repito várias vezes, que é Graça, vir ao Brasil, a Vitória, apenas é assim como, olha, se eu fosse a Portugal ia só a Guimarães. E de facto, só quem me conhece. E não ia a Lisboa. Pensei, de facto. Mas foi o que eu fiz. Eu fui a Vitória, tive tempo do congresso, talvez mais um dia ou 2. Depois passei um dia em São Paulo, ainda por cima, porque no regresso vou fazer escala em São Paulo. Tive um dia em São Paulo e regressei. Foi a minha primeira ida. Com uma Associação Brasileira de Antropologia. Foi um contacto mais do que com a associação, foi o contacto com o Congresso de Antropologia da ABA. Para mim foi uma descoberta, para já, um congresso com mais de 1000 participantes, não é? Uma coisa de uma dimensão imensa. Depois foi o contacto, foi o conhecer
pessoas que eram referências importantes, está a acabar, Karina, qualquer coisa aqui não. Que eram referências importantes, como por exemplo, havia um antropólogo brasileiro com que eu dialoguei, uma obra em particular, Os Carnavais Malandros, do Roberto da Mata, que aliás eu introduzi na discussão que eu tinha sobre as festas e, enfim, toda a produção do bairro Polar a partir da festa. Eu julgo que aí ainda estava também muito influenciada por um certo tipo de reflexões também estruturalistas e para mim foi uma revelação, eu gostei muito desse livro, do Roberto da Mata, que li em francês, é curioso isto, não é? Porque a cópia que havia na biblioteca do ICS, havia uma cópia, descobri o Roberto da Mata, Bandit, Héros, Carnaval, Bandit e Héros, portanto, para mim, eu felizmente lido bem com o francês, porque a minha casa sempre havia muitos livros franceses, eu comecei a ler francês relativamente cedo, depois fiz o curso de aliança francesa, e depois tinha amigos. Portanto, o francês para mim era quase uma segunda língua. Quando vi para o ISCTE, o problema foi o inglês, que era realmente aqui a língua mais importante. Mas pronto, li em francês sem problema nenhum, mas é incrível, não é? Bom, eu conheci o Roberto da Mata nesse congresso e estava numa mesa redonda com a Eunice Durham, que não apareceu, com o Ruben Olivan, com o Gilberto, quer dizer, uma coisa realmente foi bom, não é? Eu às vezes sinto que, pronto, de certa forma fui promovida pelo Gilberto, está claro, no Brasil, quer dizer, entrar pela mão do Gilberto no espaço da antropologia brasileira, está claro que é uma situação privilegiada e qualquer coisa que tem... Isso é um traço... Não tem a ver com o meu mérito. E não tem a ver. Correspondência em Portugal, também aqui, ciências sociais, se beneficiam dessas interações mais pessoais, mais... Eu julgo que sim, mas talvez não tanto. Talvez não tanto, não sei, isso é uma coisa nova para eu pensar, mas talvez não tanto. Mas nesse congresso, Karina, só para explicar, a minha outra ida, a minha segunda ida ao Brasil foi a Natal, à cidade de Natal, e foi uma coisa que nasceu desse congresso. Portanto, a minha apresentação, evidentemente, eu falei da investigação que eu fiz, não é? E onde as marchas populares, portanto, a dimensão da festa apareceu de alguma forma. E no final da nossa mesa, houve duas jovens que vieram ter comigo, a Luciana Chanca e a Julie Cavignac, que eram professoras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estavam a começar, creio eu, a montar o departamento de antropologia lá e a pós-graduação, e a Luciana Chanca estava a fazer a sua tese de doutoramento sobre as quadrilhas do Nordeste. Portanto, e aquilo que eu disse soou, de alguma maneira, pronto, estabeleceu-se ali uma relação. E elas vieram ter comigo e perguntaram se eu aceitaria ser convidada para ir como professora visitante por um período que eu quisesse para a universidade delas. Epá, claro que eu disse que sim. Pois claro, aceito. O Daniel podia ir, mas não foi. E isto concretizou-se, eu creio que em 2000 ou 2001. Demorou mais tempo, portanto não foi logo no ano a seguir, foi talvez passado 2 ou 3 anos, foi 2001. E eu creio até que elas conseguiram desbloquear ali uma bolsa da CAPES, qualquer coisa, graças a algumas intervenções benéficas, porque entretanto quando o Gilberto soube que eu ia, disse-me: Graça, para nós é fácil, que era uma coisa que eu não sabia, que agora sei que quando se vai ao Brasil, depois dentro do Brasil, é mais fácil produzir a mobilidade das pessoas que vão, e dessa vez eu fui passando pelo Rio, não é? Portanto, primeiro fui ao Rio, fiz uma apresentação no Museu Nacional, tive 5 dias, creio eu, conheci pessoas, conheci a Karina, que era uma referência, porque o Gilberto sempre falava da Karina e do Celso, e a Karina teve a paciência de me ir buscar ao hotel e dar um passeio, lembra-se? Passeámos na Rocinha e o António era um bebê. Era um bebê que foi connosco, um bebê muito pequenino, tinha meses, não é? E pronto, e tive estes 5 dias no Rio e depois fui para o Natal e gostei muito da experiência, porque é totalmente diferente de tudo o que eu conhecia até aí, fosse Espanha, fosse Lisboa, fosse o pouco que tinha conhecido do Rio, fosse Vitória. Pronto, mas gostei bastante, dei um curso sobre Lisboa, gostei também do ponto de vista da minha aprendizagem de portuguesa um pouco autocentrada,
quando se pensa no Brasil, pensamos que a língua e tal, que há muito mais coisas em comum do que na realidade há ou do que na realidade é a consciência que as pessoas no Brasil têm do que há comum. E em Natal, quer dizer, eu estava sempre a ver construções a nível da arquitetura, e às tantas o próprio facto de eu dizer, isto parece Portugal. Portugal? Quer dizer, não era bem recebido isto. E, ao mesmo tempo, a minha surpresa, por exemplo, pela ignorância. Imagina, eu achava que Lisboa é uma cidade conhecidíssima. Qual? Claro que nada, tive que andar, ia pouco prevenida com fotografias, imagens, tal. Portanto, o simples facto de contextualizar um pouco Lisboa, tive que procurar na internet e arranjar imagens com a ajuda das minhas amigas para se poder perceber, porque sabia-se lá, as pessoas sabiam, conheciam minimamente Paris. Lisboa? O quê? Claro que não. Eu também estava a dar um curso que era um curso de extensão, que apanhava estudantes de pós-graduação e era um curso livre também, que eu na altura achei muito estranho, porque a nossa universidade aqui não era muito mais fechada e muito mais para estudantes, agora está-se a abrir mais. Mas eu achei interessante a ideia, mas é um desafio, não é? Estar a falar para pessoas que não têm instrução nenhuma. Quer dizer, era um desafio até do ponto de vista das perguntas. Tive logo um primeiro impacto com as palavras, não é? O sítio, eu falava de sítio. Eu fui estudar um sítio em Lisboa. Sítio? Como sítio? Mas como sítio o quê? Primeiro que eu percebesse que sítio é, até que Julie Cavinhac que tinha uma fazenda, tinha uma pequenina casa no campo. Graça, sítio é o meu piaio, é aquilo. Isso é o sítio para nós e tal. Portanto, foi importante, do ponto de vista linguístico também, e do significado. Eu julgo que isto é em 2001, creio eu, que eu estive em Natal. Bom, agora, relativamente aqui à constituição desta rede, portanto, a partir daí o Gilberto veio sempre vindo, outras pessoas também que vieram. A Graça também faz uma relação em 2001 com São Paulo, né? Também, mas há aqui um outro episódio importante que foi, precisamente quando eu fui, foi 2001, quando eu estive no Rio, eu soube que o Gilberto vinha cá. O Gilberto ia passar por Lisboa, acho que sim, se calhar foi quando ele foi à Holanda, não sei, em 2001, quando foi o 11 de setembro, o Gilberto estava em Lisboa. 2001. Bom, quando eu estive em julho, creio eu, foi 2001 que eu estive em Natal, eu estive em junho, estive lá o mês de junho, também para ver as festas juninas e tal, e eu sempre que vinha do Brasil vinha muito entusiasmada e muito contente, muito cheia de energia para fazer coisas de antropologia urbana. Eu penso que a minha relação com o Brasil tem sobretudo servido também para alimentar isto. E quando eu vim, lembro-me que encontrei o António, eu vim em julho, e eu disse, António, fui ter com o António e disse, olha António, o Gilberto vai passar em Lisboa em setembro e nós temos que aproveitar para fazer qualquer coisa. E o António disse, pois claro que temos. Uma pessoa como o Gilberto não passa em Lisboa assim, sem se reparar, não é? Vamos organizar. E então organizámos aquilo que deu aquele livro Etnografias Urbanas. Então, eu juntei-me o António com o Luís Batista. O Luís Batista é um sociólogo urbano da Universidade Nova de Lisboa que nós conhecemos desde a graduação. Ele fazia o curso de Sociologia ou de Antropologia, fizemos o mestrado em conjunto, ele o de Sociologia ou de Antropologia, o tal mestrado organizado pelo Vitorino Magalhães Godinho, e depois ele ficou como professor na Universidade Nova de Lisboa, neste momento ele é professor catedrático de Sociologia Urbana, mas sempre mantivemos, precisamente com estas questões urbanas, e porque é um sociólogo urbano muito mais, eu entendo muito melhor, eu tenho muito mais a ver com o trabalho que o Luís Batista faz em termos de Sociologia Urbana, por exemplo, do que o trabalho que se faz no ISCTE em termos de Sociologia Urbana. Portanto, por isso eu digo que que o meu campo vai muito por estas redes também interinstitucionais. E desafiei também o Luís Batista, que também conhecia os trabalhos de Gilberto Velho há bastante tempo e estava muito próximo também da antropologia. Mas então isto foi em 2001, aliás, esse colóquio, portanto, quando eu regressei do Brasil, falei com o António, falei com o Luís Batista e organizámos em tempo recorde, porque foi entre julho e setembro, imagina, no verão. Aliás, foi nesse momento que eu saí do Centro de Estudos de Antropologia Social, foi nesse momento, ou pouco depois, e integrei o CIES, que era o Centro de Estudos de Sociologia, de onde o António era o presidente,
e porque eu de repente dei-me conta, mas isto não faz sentido porque eu tenho mais relações de parceria e de colaboração com os sociólogos, nomeadamente com o António, sobretudo com o António, do que com os meus colegas antropólogos. Portanto, ajustei o espaço institucional ao espaço real da minha atividade. Mas então organizámos em tempo recorde um colóquio chamado, o nome era Cidade e Diversidade, e a ideia era aproveitar o Gilberto estar cá. Mais uma vez convidámos o João Pujadas, porque havia esta ligação também dentro da antropologia urbana a Tarragona e ao programa que eles tinham. E o colóquio tinha, portanto, havia 2 objetivos: o colóquio em si e fazer uma reunião preparatória para montar um programa integrado de pós-graduação, mestrado, doutoramento, mas sobretudo doutoramento, porque não havia cursos de doutoramento na altura, montar um programa de doutoramento em antropologia urbana. Portanto, nestes 2 objetivos. No colóquio, o nosso objetivo era convocar a geração jovem de pessoas que estavam ou a fazer mestrado ou já a fazer o doutoramento, convocar as pessoas que estavam a trabalhar nesta perspectiva da sociologia e antropologia urbana e, no fundo, convidámos um grupo de jovens, ou seja, no fundo, como nós fizemos, eu, o António e o Luís, foi um pouco, cada um de nós vai escolher 2 ou 3 orientandos que estejam a trabalhar e convida-os a apresentar as pesquisas e pedimos ao Gilberto e ao João Pujadas que comentem. Um modelo simples. Pronto, portanto, um dia de colóquio, neste modelo de... Eu estava muito inspirada, quando sugeri este modelo, no que eu vi na ABA e que não tinha experiência de outros congressos, que é a relação eu vi com os GTs, pelo menos um GT que eu assisti lá, que até era sobre comunicação com alguém de São Paulo, e percebi que era, no fundo, os doutorandos, as pessoas que estavam em pesquisa estavam a apresentar e quem organizava muitas vezes eram professores. Quer dizer, dei-me conta como um espaço de um congresso pode servir também para isto, coisa que em Portugal não sei se era tão comum. E também tínhamos uma tradição curta destas coisas, não é? Portanto, a proposta foi essa e marcámos um dia, ao acaso, 11 de setembro de 2001, não é? Foi o dia para o colóquio, porque era também a altura em que o Gilberto ia aqui passar. E o colóquio aconteceu, a meio do colóquio, à hora do almoço, começámos a ver aquelas terríveis notícias, mesmo assim fizemos o colóquio até à noite, portanto foi um colóquio de um dia, estava tudo muito concentrado, 2 painéis de manhã, um dia louco, não é? E depois fomos cada um para casa ou para o hotel ver a televisão. E no outro dia, portanto, estava marcada a reunião de manhã para discutir como organizar um programa de doutoramento em rede. A minha proposta, eu até tenho aí os textos que fiz na altura e que propus aos colegas, mas tendo discutido também com o Luís Batista e com o António, realmente que eram os meus interlocutores, sendo os 2 sociólogos, não é? Era fazer um programa de doutoramento em rede. Portanto, digamos que eu tinha consciência que aqui em Portugal também não havia assim tantos professores ou tantos investigadores. Portanto, estávamos frágeis nesta área e que para uma coisa funcionar tinha que se aproveitar das relações já criadas com o Brasil e também com a Catalunha, não posso dizer com a Espanha, porque no fundo era ali aquele grupo. E ponderámos a possibilidade, a minha proposta inicial era a rede incluir, era ser Península Ibérica, Portugal, Espanha, Brasil e México, porque em Espanha eles tinham relações privilegiadas com o México e tinham muitos alunos que iam do México frequentar o programa de doutoramento em antropologia urbana. E era transformar o programa, o modelo do programa foi muito inspirado no programa de Espanha e era transformar este modelo, no fundo, num programa internacional. Bom, abreviando um pouco a história, as pessoas todas falaram, percebemos que com o Brasil a coisa era mais complicada até pela distância e então assumimos que iríamos fazer a coisa em 2 fases, que era, primeiro, avançar só Portugal e Espanha, no fundo uma coisa a nível da Península Ibérica, Barcelona, Tarragona e Lisboa não são cidades muito distantes, é possível avançar e pensando até que os alunos também iriam viajar. E numa segunda fase, então, alargar o modelo para o México e o Brasil. Neste caso era o Rio de Janeiro o interlocutor, era o Gilberto Velho, nosso interlocutor. E bom, e a partir de 2001 eu comecei conjuntamente com o António e com o Luís, a pensar como é que isso se podia viabilizar e viabilizou-se esse Programa Internacional de Doutoramento em Antropologia Urbana,
teve 2 edições, a primeira em 2003, 2004, a segunda em 2005, 2006 e correu muito bem. Aí houve alguns ajustamentos. Inicialmente foi pensado como programa de doutoramento. Em Portugal, o que nós tínhamos em matéria de pós-graduações era mestrados e não havia cursos de doutoramento praticamente. Portanto, tínhamos que incluir de alguma maneira os mestrados, de maneira que aí, em termos administrativos, eu tive que propor, porque eram entendidos como cursos à parte, e então fiz a dupla proposta, que era um mestrado em Antropologia Urbana e um programa internacional de doutoramento em Antropologia Urbana, de onde o currículo era igual. Ou seja, um ano de aulas iguais para todos, mestrandos e doutorandos. Ao fim do ano, as pessoas escolhiam se queriam fazer uma tese de mestrado pequena de um ano, se queriam avançar para a tese de doutoramento pedindo uma bolsa com uma investigação de maior folgo. Deu muito trabalho preparar isto, porque inclusivamente a legislação em Espanha e em Portugal era diferente. Isto foi tudo antes de Bolonha. Nós queríamos contar um sistema de créditos igual, mas eram diferentes. Lá uma hora valia, não sei, 10 créditos, cá era 15. Espanha, os meus colegas espanhóis queriam que o modelo dele vingasse. Eu dizia não, arranjámos um sistema de dupla acreditação e, como já se falava nos créditos de Bolonha, fizemos uma tabelazinha, mas que legalmente ainda não era legal. Portanto, foi um programa pré-Bolonha. Uma coisa que aconteceu foi que, mesmo assim, alunos desse programa foram ao Brasil, não foram? Ora bem, o Gilberto, claro que sempre esteve dentro disto, portanto, não institucionalmente a participar do programa, mas como pessoa que veio e que fez conferências e que deu aulas também, ou reuniu com alunos deste programa. Tu própria, Karina, houve uma vez que fizeste uma sessão para alunos deste programa, portanto, no fundo, aí, ano a ano, íamos vendo pronto, ia-se agilizando isto das várias maneiras, e alunos que foram, evidentemente, também estiveram lá e fizeram estágios, portanto, a relação estava completamente criada, não é? E a rede estava montada, mesmo que formalmente não constasse aqui, e a ideia era depois continuar para aí. Entretanto, houve algo que correu mal e que veio do lado de Espanha. Portanto, no fundo, este programa era uma parceria com Espanha, com a uniformização do ensino europeu segundo o modelo de Bolonha. Esta universidade em particular, e o Departamento de Antropologia da Universidade de Rovira e Virgili, que não tinha mestrados, inventou os mestrados a partir de Bolonha, ou seja, deixaram de ter um programa de doutoramento em Antropologia Urbana, porque no fundo eles já tinham o cansaço também de mais de 10 anos de um programa com o mesmo nome. Aqui nós tínhamos a frescura disto de estar a arrancar, aqui também uma decalagem. E lá acabaram com o programa de doutoramento em Antropologia Urbana e transformaram-no num mestrado com muitas aulas. E aí o esquema flexível de funcionamento que nós tínhamos no programa, que era um esquema que funcionava bem, em que havia cadeiras obrigatórias, 2, que funcionavam em simultâneo em Espanha e cá. E depois, as cadeiras optativas, havia um conjunto de, não sei se eram 12, muitas optativas, funcionavam, por exemplo, 5 lá e 5 cá. E os alunos escolhiam fazer cá ou lá. No e como fundo, é que elas... Desculpa interromper, mas no fundo o que a Graça acaba nos dizendo é que qualquer coisa de cooperação entre países é sempre... É muito complicado. Difícil. É difícil, mas este resultou bem, porque estas cadeiras optativas funcionavam de uma maneira concentrada durante uma semana, para permitir a mobilidade, para ser mais económico relativamente aos professores. Convidava-se uma semana, por exemplo, o Michel Agier, desde o início foi professor deste programa. É uma rede, é um lado da rede que eu acho que também é importante referir. Eu conheci os trabalhos de Michel Agier, que é um antropólogo urbano francês. E além do Gilberto, vieram outros? E havia o grupo de Espanha, portanto veio o João Pujadas, Aurélio Romani, portanto eram os professores de Rovira e Virgili. Do Brasil veio o não, porque o Magnani veio no contexto do CICIURB, não veio como professor, mas o próprio CICIURB foi organizado também pelo programa de doutoramento. Portanto, o que acontece, exatamente. A Susana Durão nunca foi aluna do programa, porque a Susana já estava, a Susana Durão já estava a fazer a tese quando o programa arrancou. Portanto, ela já estava inscrita em doutoramento no ISCTE e as pessoas na altura faziam os doutoramentos sem serem em programas.
Portanto, teve o seu doutoramento a correr enquanto o programa. Portanto, ela não foi... Mas E ela não... orientanda. Ela me orientando, mas ela também não esteve na organização do CICIUR, porque o CICIUR realmente nasceu, agora para chegarmos ao CICIUR, portanto, só para concluir este programa, tive estas 2 edições e depois, com a falha da parceria de Espanha, eu achei que não tinha condições só em Portugal para continuar com o programa, porque era uma coisa também muito centrada em mim. Eventualmente o António, que era o sociólogo que mais... Quer dizer, ou o Luís Batista, também houve participação de um professor do Porto, o Luís Fernandes, que é um etnógrafo urbano. Portanto, no fundo, este programa acabou por ser em rede com Espanha, mas também em rede dentro de Portugal, porque tinha professores da Universidade do Porto, da Universidade Nova e do ISCTE. E professores que vinham como conferencistas também do estrangeiro. Portanto, eu julgo que a força do programa era isto, no fundo, de reunir especialistas da área, não era qualquer professor que vinha dar só porque, portanto, não era um arranjo departamental ou institucional. Não, a ideia era mesmo conseguir reunir estas pessoas. O CICIURB nasce a partir deste grupo de estudantes. CICIURB, só para a gente O FICIURB. O FICIURB é o First International Conference of Young Urban Researchers, portanto, a primeira Conferência Internacional de Investigadores Urbanos. E esta ideia surge, portanto, houve o grupo, digamos que o grupo desta primeira edição, destes primeiros estudantes do Programa Internacional de Doutoramento em Antropologia Urbana, juntou-se o grupo, mas nesse grupo já também estavam alguns doutorandos que não fizeram este programa, como por exemplo o João Pedro Silva Nunes, que era um orientando do Luís Batista na Nova, mas que acabou por assistir às aulas, integrou-se no grupo. Portanto, o próprio grupo também já estava quase um bocadinho em rede, também ia para lá, de alguma forma apenas, mas o núcleo duro, evidentemente, que eram os estudantes aqui do ISCTE. E juntaram-se, aliás, já foi junto com a segunda edição também, não foi só a primeira edição, foi ao fim da segunda edição, porque a Lígia Ferro, por exemplo, que foi a melhor licenciada em Sociologia da Universidade do Porto e que veio para Lisboa, queria fazer o mestrado de Antropologia Urbana. Eu disse, não, Lígia, eu vi o currículo dela, ela era muito jovem, tinha uma nota ótima, já tinha trabalho de investigação. Eu disse, não, Lígia, faz já doutoramento. Ela ficou muito assustada, e eu, doutoramento, e tal. Bom, e está a terminar neste momento o doutoramento, mas, portanto, foi, digamos, uma rede entre os estudantes da primeira e da segunda edição, e tiveram esta ideia de organizar uma conferência internacional para jovens investigadores urbanos e vieram-me convidar para madrinha. Portanto, eu fiquei neste papel. Foi muito querido, Graça, nós queremos que sejas a nossa madrinha e coordenadora e tal. Pronto, eu fiquei entusiasmada, mas, portanto, tanto o FICIURB, que foi a primeira, como a segunda conferência que está agora a ser organizada, é claramente uma coisa nascida a partir deste grupo de estudantes. Eu julgo que aí eu tenho uma grande dificuldade também em impor. Portanto, eu vou um pouco dizendo o que acho e isso, mas sem impor muito também. Mas quer dizer, gosto então, de... além do Magnani... Agora, o Magnani surgiu aí, porque nós usávamos nas aulas, não é? Eu usei bastante os textos do Magnani, do Gilberto, do Michel Ager, portanto, no fundo, enfim, dentro das bibliografias havia uma grande variedade. E, portanto, eles tinham lido os textos do Magnani, nomeadamente aquele de perto e de dentro. Portanto, e precisamente logo nas primeiras reuniões começámos a pensar conferencistas para esta primeira e eles estavam com vontade de trazer alguém de novo, não é? O Gilberto já fazia parte aqui da prata da casa, como nós dizemos, já pessoa conhecida, já tinham estado já havia uma grande familiaridade e era aproveitar a conferência também para trazer alguém de novo. E me sugeriram o Magnani e uma antropóloga, socióloga-antropóloga, até mais socióloga, talvez francesa, que também estava nas bibliografias deles e que eles gostavam bastante, que era a Navia Bouchanin. Eu creio que ela era marroquina, ela entretanto faleceu pouco depois. Pronto, e foram os 2 conferencistas. Pensámos bem o modelo. Também do Brasil? E vieram muitos participantes do Brasil. Vieram, já sim, começa senhora. Um pouco esse novo momento que é... Eu soube que na Vieram APA bastantes. Já havia quase 40% de brasileiros. Exato, mas aqui eu julgo, a Freia Ferze, que é professora na Universidade de São Paulo, ela fez sobre o FICIURB, ela veio.
É isso. E ela fez uma nota etnográfica sobre o Fisiurbe, que está online, está no Now, na revista, no Ponto Urbe, e ela fez uma notícia muito simpática, em que ela inclusivamente teve a ver todos os registros. Ela disse que tinha pessoas dos 5 continentes, até do Afeganistão, e uma mulher que teve uma dificuldade tremenda em chegar cá. Não a queriam deixar sair. Houve coisas comoventes nesta conferência, mas de facto vieram dos Estados Unidos, do Brasil, de Espanha, de França, da Alemanha, enfim, vieram participantes de muitos lugares, mas do Brasil eu julgo que foi a maior parte. E também, porque precisamente logo uma das propostas foi haver 4 línguas oficiais. Portanto, isto era um bocadinho, como diz a Inês Pereira, que é, eu tenho que dizer o nome destes 6 organizadores, neste momento são 6, na altura, o Fisiurbe foram 5, foi a Inês Pereira, que terminou a sua tese de Antropologia Urbana, a Rita Cachado, que também terminou já a sua tese, a Lígia Ferro, que está a terminar, o Gonçalo Gonçalves, que é historiador, que não é antropólogo, que não fez o doutoramento em Antropologia Urbana, mas que participou, foi bolseira em 2 projetos de investigação que eu organizei, um sobre polícias com a Susana Durão e um outro sobre a rua, onde a Susana Durão também estava como investigadora, um projeto sobre a rua em que o Gilberto foi consultor, e essa foi uma das vindas dele também, uma ou duas no âmbito desse projeto, precisamente como consultor nesse projeto de investigação. E o Gonçalo Gonçalves é um historiador urbano, que está neste momento a fazer a sua tese na Open University em Inglaterra sobre a história da polícia de Lisboa, e faz parte deste grupo dos Fisiurbanitas, como eu digo, e já estão os 5. Não, e o João Pedro Silva Nunes, ex-orientando do Luís Batista, que neste momento é investigador contratado de um centro do ISCTE, começou por fazer um pós-doc no CIES e agora está noutro centro, e que participou das atividades do programa de doutoramento em Antropologia Urbana. Portanto, é um sociólogo urbano muito próximo, muito como o Luís Batista também, muito próximo da antropologia urbana. São estes 5, estão 5 no Fisiurbe. No Fisiurbe há uma nova pessoa que é uma orientanda do Luís Batista, uma socióloga orientanda do Luís Batista e orientanda também do Tim Sieber, que é um antropólogo urbano de Boston, da Universidade de Massachusetts, em Boston, com quem também tem tido bastantes relações de colaboração e que também foi professor do programa de doutoramento em Antropologia Urbana, e veio cá já várias vezes. É um antropólogo americano que estudou Lisboa desde a Expo de 1998, portanto a Patrícia é orientada também pelo Tim Sieber. É a Patrícia? Patrícia Pereira. E é a 6ª Fisiurbanita neste momento, que é o Second International Conference of Urban. E bom, e eles demoraram 4 anos quase a conseguir esta 2ª edição, porque também este dá bastante trabalho, e neste momento está a ser organizado. Agora, realmente, são organizações, formalmente, institucionalmente, é o CIES, mais uma vez, que acolhe, o ISCTE, portanto, quem tem todo o staff de organização para isto, mas realmente este grupo é um grupo que também ele está um pouco em rede. Há pessoas ligadas que vêm também de outras instituições. Em termos científicos, acabam por estar aqui também numa espécie de interseção de campos dentro do ISCTE, o que às vezes não é muito fácil, porque no fundo não são sociólogos, não são antropólogos, não são economistas, não são, são sobretudo do CIES, mas são de outros centros também, ou mantêm relações com outros centros, como a Lígia Ferro, que é do CIES, mas continua a colaborar com o Instituto de Sociologia do Porto, e portanto eles próprios, de certa forma, são também uma rede, e que têm também acrescentar. Acha que essa... Eu queria fazer uma pergunta. Eu só queria aproveitar a fala da Graça para perguntar se nesse contexto agora tão híbrido, você falou em 5 continentes participando, se não tem alguma interação com países lusófonos na África. Os países de língua portuguesa africanos há menos relação, curiosamente. Há menos relação. De facto, não tem sido intensa. Não, eu não sei como é no Brasil, mas aqui não tem sido intensa. Não tem sido intensa. O Brasil é muito setorizado, o IFIX particularmente tem recebido, né, muitos alunos, mas não...
Mas aqui estes participantes, eu terei que ver outra vez o texto da Freia, talvez tenha tido alguns, mas não assim muito visível. Eu creio nem que no não. plano dos alunos, nem no plano Não. dos professores ou de intercâmbio de Não, mas aqui no investigadores. ISCTE realmente, bom, entretanto, esta formação em antropologia urbana parou, não é? A nível de pós-graduação. A nível de outras formações é muito visível. Eu julgo que neste momento está cada vez a ser mais visível. Eu recordo-me, por exemplo, um mestrado agora, organizado aqui pela minha colega de gabinete, a Clara Carvalho, que é sobre saúde e desenvolvimento global, e tem muitos estudantes de países africanos de língua portuguesa. Tem realmente. Aliás, isso para nós é um Isso é interessante, desafio. que é um contraste, então, de áreas É. mesmo. Mas não sei se é contraste, porque como entretanto deixou de haver, eu não sei neste momento se continuasse a haver o programa de doutoramento em antropologia urbana, se não chamaria, não sei. Porque estamos a falar em tempos diferentes também, não é? Porque na realidade desde 2005, 2006 foi a última edição e não voltou a haver. Portanto, digamos que em termos institucionais, só para voltar um pouco à antropologia urbana, a única coisa, em termos mais formais, que existe continua a ser esta optativa de antropologia urbana, que é uma cadeira optativa, uma disciplina optativa da graduação de antropologia e que continua a abrir, começou a abrir em finais dos anos 80, nunca deixou de ser optativa, mesmo com Bolonha. Os meus colegas no departamento de antropologia nunca acharam que fosse suficientemente importante, portanto é sempre uma cadeira optativa, mas tem sempre muitos alunos. Não é? E sempre tem aberto, e inclusivamente este ano, como eu entretanto saí do departamento de antropologia, portanto fiz aqui uma mudança, uma transferência institucional e fui para um novo departamento, que chama-se Departamento de Métodos de Pesquisa Social. Como o próprio ISCTE teve uma reorganização em escolas, e neste momento eu estou na Escola de Sociologia, não estou na Escola de Ciências Sociais e Humanas, onde está o Departamento de Antropologia. Realmente isto é tudo bastante confuso, até com os nomes e bom, é uma reorganização que nós de dentro percebemos, mas que eu compreendo que de fora ninguém compreenda, evidentemente. Mas com esta passagem, a própria cadeira de antropologia urbana estava em risco, porque como entretanto eu sou professora de outra escola, aqui neste microcosmos do ISCTE, já poderia não ser interessante, mas finalmente vai abrir. Eu também aí fiz um pouco de força e disse pronto, ok. Fiz um bocadinho de chantagem, disse, está bem, o património da antropologia urbana vai desaparecer do ISCTE, tenho pena, porque julgo, até usei um pouco esta entrevista, isto depois talvez não se possa usar, mas usar para passar, mas usei um pouco também esta entrevista e outras coisas para mostrar que parece-me que o ISCTE, parecia-me, estava um pouco a dar tiros nos pés, porque há um elemento importante que é também a visibilidade para fora do que se faz, não é? Para além destas coisas internas da organização e, de facto, institucionalmente. Não, é porque esse último quarto de hora, né, da entrevista, nós estamos falando de um formato completamente distinto do formato de institucionalização das ciências sociais pelos anos 70, 80, 90. Então, é possível que isso seja, que esse formato seja o formato mais permanente de agora em diante, até por essa socialização que os estudantes já têm em rede, independente dos programas. E a gente talvez esteja num momento de transição entre essa realidade, que é mais viva, e a forma como os programas se institucionalizaram. Então, exatamente, é muito a tensão entre quase o formal e o informal. É quase entre o institucional e o informal. Eu julgo que só em 2 minutos, Karina, esta questão da Helena, porque no fundo a minha percepção que eu tenho neste momento há de facto uma vontade das gerações mais novas agora falando concretamente destas gerações que estão implicadas em estudos urbanos, em ciências urbanas, etnografia urbana, independentemente de ser antropologia, sociologia, geografia, ok, mas que de certa forma a antropologia urbana aqui eu pelo menos tenho falado muito nesse sentido, como tu dizias há pouco, no sentido de explodir um pouco as próprias fronteiras disciplinares, é uma coisa muito entre disciplinas, não é propriamente uma subespecialidade da antropologia, portanto não é um cantinho dentro da antropologia, é um cantinho que está em interseção, está entre a antropologia e outras, não é? É um cantinho, mas é um cantinho já meio híbrido.
Mas por um lado temos essa vontade de ver esse diluimento, acho eu, um pouco de fronteiras disciplinares, mas por outro lado temos uma pressão institucional que aqui neste nosso caso tem reforçado, tem endurecido mesmo a fronteira disciplinar, que é uma coisa a mim pessoalmente inquieta-me. Eu ia fazer um complemento à pergunta da Helena. Uma das perguntas gerais que nós fazemos assim, dentro do projeto, o projeto se chama, ou trata, né, da ideia de uma ciência social no sentido amplo, que inclusive aqui tem incorporado historiadores. A história, também. Exato, na nossa história. E uma das nossas perguntas tem sido como que os investigadores veem a formação do estudante, o que é uma boa formação. Como você se formou, você nos contou, e um pouco a gente gostaria de te ouvir como deve ser hoje a formação de um aluno, de um licenciado, nesse nível mesmo. Eu vou dar a minha opinião pessoal, realmente, não é? É mesmo isso. Você acha que está bem formulado? Porque no fundo está absolutamente ligado. E eu julgo que este grupo tem um pouco a ver, se calhar, com uma mensagem que é passada e que não é, se calhar, a mais... E por isso o grupo também é pequenino, acho eu. Não é a mais comum, provavelmente. E na minha percepção, eu pessoalmente sou muito crítica com esta formação especializada de raiz em sociologia, em antropologia, para falar destas duas. A ciência política aqui é muito... A ciência política começou há pouco tempo aqui, não é? Como graduação, mas há uma graduação. A nossa história é muito diferente do Brasil, neste sentido. Portanto, eu julgo que aqui, provavelmente, a história tem o peso que, se calhar, a ciência política tem, no sentido de ver a coisa em três, de alguma maneira. Eu, por exemplo, aqui falei muito pouco da relação com a história, que para mim é central, é importantíssima, não é? E que, no fundo, agora, para dar a minha visão pessoal destas coisas, do ponto de vista do meu percurso, para mim o que tem sido mais rico e mais desafiante situa-se muitas vezes nos diálogos com pessoas de outras disciplinas, realmente. Com o António Firmino da Costa, sem dúvida, Sociologia, com o Frederico Vidal, relativamente à história, que foi uma pessoa que eu não falei ainda, mas que tem sido muito importante até no meu pensamento sobre as questões urbanas. E eu conheci exatamente, e aliás o projeto da Rua, esse colóquio de onde saiu o livro chamado A Rua, não é? Que são as atas desse colóquio, e no fundo o próprio projeto da Rua foi muito num diálogo com o Frederico Vidal, que apareceu. O Frederico Vidal, eu conheci-o porque ele estava a fazer um doutoramento sobre um bairro em Lisboa, ele é historiador, estava a fazer um doutoramento na Universidade de Lyon, onde ele estava com uma bolsa cá, e ele procurou-me precisamente por causa da parte histórica que eu tenho na minha tese de doutoramento, de análise dos registros de uma fonte histórica. Aliás, várias fontes históricas, mas aquela em particular. E ele analisou também aquela fonte, na pesquisa que ele fez sobre o bairro de Alcântara, e procurou-me no momento em que estava a fazer a tese para eu comentar os capítulos que ele tinha. Portanto, procurou-me quase como se eu fosse historiadora, como se eu pudesse aconselhar numa ferramenta, numa maneira de analisar uma fonte histórica. Eu que sou antropóloga e que sempre achei, sempre quase que pedi desculpa, isto é história, mas eu não sou historiadora, mas mesmo assim vou tentar. Enfim, esta relação com a história é uma relação que tem aí sim a ver com os estudos rurais da antropologia, da tal antropologia social britânica, da antropologia social do Mediterrâneo, que avançaram também por este tipo de trabalho de fontes históricas. Eu fiz isto mais em contexto urbano. Mas bom, portanto aqui a história, e eu penso que o Gonçalo Gonçalves, por exemplo, que é historiador e que faz parte deste grupo de quem organiza esta conferência, vem um pouco também nesta visão. Agora, para mim, uma formação em ciências sociais, eu simpatizo com o tipo de formação que vocês têm no Brasil, que é uma graduação em ciências sociais e a especialização começa a seguir. Eu simpatizo muito porque há toda uma herança, há todo um património comum, realmente, das ciências sociais, que eu acho que até é absurdo nós estarmos a dizer, o Durkheim é sociólogo, mas já há aquele livro que é importante para a antropologia,
da vida elementar, como é que é? As formas elementares da vida religiosa, ou a discussão não sei de quê. O Marcel Mauss, que não sei de quê, o Zimmel, o Weber, quer dizer, ok, realmente nós temos a sociologia que usa mais uns, temos a antropologia que usa mais outros, e depois, curiosamente, pelo menos aqui em Portugal, há um conjunto de autores interessantíssimos, como, por exemplo, o Becker, ou como, por exemplo, o Gerald Suttles, que era um autor que eu usava bastante, ou até como Herbert Gans, e que eu, sinceramente, aqui no ISCTE, ninguém usa. Ninguém usa, porque eu julgo que cada um acha que ele é a outra coisa, não é? Os sociólogos devem achar, isso é um bocado antropólogos, etnografia e tal. Os antropólogos, isso é mais da sociologia, e de facto estão mais na sociologia americana. Eu acho que há toda uma parte, enfim, eu estou a dar esta minha, eu posso estar a ser muito injusta, mas eu não vejo na formação, eu cada vez que falo aos alunos, eu neste momento estou a dar aulas na licenciatura de Sociologia e nos mestrados de Sociologia, eu neste momento estou a dar aulas mais em Sociologia, e os alunos não conhecem estes autores. Felizmente, William Footwhite, felizmente e graças à tradução, tem transitado, porque, mas um bocado via a vossa tradução, a tua tradução, a tua revisão, via essa edição e entrou de alguma maneira, e eu acho que se calhar também quase por via pessoal, não é? Acabou por entrar de alguma maneira e via o trabalho do António também, porque no fundo, sociedade de bairro, claramente, como o próprio António diz no livro, ele vai buscar a ideia de sociedade de corte do Norbert Elias e a Street Corner Society, sociedade de esquina do William Footwhite, portanto a sociedade de bairro claramente, portanto a partir daí sim, e eu julgo que isso é importante porque tem aberto, por exemplo, a sociologia, uma perspectiva etnográfica que eu julgo que é importante e que não é assim tão comum. Agora, curiosamente, Karina e Helena, e se vocês virem os currículos, planos de estudo dos cursos, pós-Bolonha, pré-Bolonha, os cursos eram muito mais interdisciplinares do que são neste momento. Neste momento tem havido um empobrecimento da interdisciplinaridade, mesmo na formação destes cursos especializados. Quer dizer, então isso nós para temos mim um tratado que, em primeira mão, poderia sugerir um intercâmbio efetivo entre os países da comunidade e que acabou trocando a ideia do intercâmbio. Eu acho que nacionalmente cada país fez aquilo, se calhar nem é nacionalmente, cada instituição fez leu da sua maneira e de acordo com os seus interesses. Eu julgo que há outras variáveis que explicam. As culturas institucionais e neste momento eu, por exemplo, sinto o meu espaço está partilhado em vários espaços, e é muito a título informal, eu julgo que é muito informalmente, por exemplo, que a ideia da antropologia urbana existe. Não há, em termos de institucionalização, eu julgo que não se pode dizer propriamente que isso exista. Agora, nessa fala, você mencionou alguns autores clássicos, alguns contemporâneos. Ontem você mencionou a Margaret Mead, os Nuer. Uma pergunta que nós fazemos a todos os entrevistados também é sobre uma obra assim que foi marcante na sua vida, na sua trajetória. Uma obra, isso é difícil, sempre a pergunta do um é sempre muito mau. Mas qual é o seu músico preferido? É sempre muito difícil. Poderíamos usar os Nuer da forma como você disse Por ontem. acaso os Nuer foram marcantes. Mas se você quiser rever isso de Ou forma várias. registrada, pode falar várias também. Mas enfim, obras que para você não necessariamente são hoje importantes, mas que deram... Marcaram. Eu, por acaso, acho que os Nuer, nesse sentido, acho que permanecem, porque há um lado, vamos lá ver, para mim, os Nuer são muito uma obra de antropologia cognitiva, realmente. E a leitura que eu faço, eu aí já posso estar a delirar e já posso estar a ler coisas para além do que os Nuer contêm, não é? Mas a minha relação com os Nuer foi em várias fases. Primeiro, no primeiro ano da licenciatura de Antropologia, quando tive aulas com o José Carlos Gomes da Silva, fez uma referência, numa aula, creio que ele deu uma aula em que falou inclusivamente em conjunto Radcliffe Brown, Evans Pritchard, enfim, na Antropologia Social Britânica, mas relativamente aos Nuer ele fez um pequeno resumo. E aquela ideia da anarquia ordenada, uma jovem de 18 anos ou 19, não é? Anarquista, Ainda por cima com um passado
ficou uma ideia, pensei, não, eu tenho que ver o que é que se passa tenho que ver o que é isto. Bom, logo no segundo ano, tive que escolher uma monografia para trabalhar no âmbito da antropologia política, nem tenho dúvida, os Noer. Então, em conjunto com a minha amiga Ana Isabel Afonso, com que depois fiz também a tese de licenciatura, sobre os tais malpiqueiros, fizemos um trabalho sobre os Noer, em que inclusivamente eu até inventei um desenho, porque eu achava que os desenhos que ele fazia, aquela relação entre o sistema de parentesco, o sistema linhageiro, o sistema territorial, havia ali, não estava muito bem feito, então quase em banda desenhada, arranjei ali um esquema, aquilo foi muito valorizado pela professora, gostou muito e tal. Pronto, eu fiquei segura, os Noer, eu sei completamente, os Noer, trás para a frente. Tudo bem. Entrei a dar aulas no ISCTE, logo na entrevista que me fizeram, Joaquim Paes de Brito e o Raul Iturra, e perguntaram uma pergunta inteligente, se tivesse que dar uma aula sobre o que é que faria, e eu tinha na memória isto, eu escolheria os Noer e usaria este desenho, e fiz logo ali uma demonstração. Comecei a dar aulas na cadeira de Introdução à Antropologia Social e tínhamos que escolher, o programa estava muito bem feito, realmente, era um programa organizado coletivamente, mas eu creio que o Raul Iturra aí definia bem, e havia uma parte final, o programa tinha 4 partes, na parte final os alunos circulavam e escolhiam uma monografia para trabalhar. Uma, evidentemente, era os Argonautas do Pacífico Ocidental, Malinowski, eu creio que havia uma outra da Margaret Mead, eu sugeria assim um pouco a medo, os Noer, antropologia política, que era uma das especialidades, então eu fiquei senhora dos Noer. Claro que dar 4 aulas sobre os Noer, que eu tinha que contextualizar, obrigou-me a uma releitura dos Noer, uma tradução francesa, mais uma vez, mas aí era porque eu estava mais confortável com o francês. Há uma tradução no Brasil dos Noer, creio, mas eu na altura não conhecia, depois os alunos é que me informaram que sim, que havia tem uma introdução do Louis Dumont, também, do Louis Dumont, muito interessante. Eu li, reli, portanto, aí aprofundei realmente, e então aquele capítulo do meio sobre o tempo e o espaço é uma maravilha. Inclusivamente na minha tese sobre a Bica, usei às tantas algumas explicações do Ivan Spritzer sobre a análise situacional, sem dúvida, não é? Portanto, aí, mesmo quando eu falo da escola de Manchester e do Clyde Mitchell, toda a análise situacional, vou sempre buscar o Noer, que é um dos primeiros a falar nesta definição de situação, como é importante para definir a própria identidade tribal, naquele caso, ou clânica, conforme as situações. Portanto, este lado plástico, eu julgo que me marcou mesmo os Noer, eu julgo que deveria ser leitura obrigatória para toda a gente, porque dá bem a dimensão, e é nesse sentido que eu digo que é muito antropologia cognitiva, porque ele fala do esquema conceptual, porque mesmo o sistema linhageiro não é uma coisa, é uma coisa que está na cabeça das pessoas e que as pessoas recorrem a ela conforme a situação em que estão. Portanto, no fundo, a situação de interação em que estão, o momento que estão a viver, é o que vai definir como eles vão manipular as próprias linhagens, se são filhos deste avô e tal. Portanto, há sempre a realidade a definir qualquer coisa, mas não de uma maneira totalmente arbitrária. Portanto, para mim, é realmente consegue... Claro que há outras monografias que também fazem isto, não é? E provavelmente eu também tenho esta... Como li, estudei, às tantas, consigo quase ler nas entrelinhas, não é? Portanto, esta foi a minha. E para a antropologia urbana, eu acho que é importantíssimo. Eu usei, por exemplo, para descrever a apropriação do território dos jovens da Bica, que me contavam mesmo as várias idades e andavam à pedrada com quem? Contra quem? Não é? Primeiro era a parte de baixo da rua com a parte de cima da rua, que são pequeninos, os miúdos que têm aquela... Depois vão ganhando território e já é a rua, a Bica de baixo contra os miúdos da Bica de cima, não há pedrada. Depois vão crescendo, vão tomando mais território, já é o bairro da Bica contra o bairro da Madragoa. Portanto, há uma elasticidade das próprias unidades de pertença e que se vê a partir do conflito e às tantas usava. Por falar nisso, então, de investigações concretas, podíamos aproveitar fechar um pouco essa história falando o que está fazendo hoje, neste pesquisa momento em Boston e um pouco
para a gente ter esse registro também, né, que é muito interessante. Ora bem, este registro é um comunidade registro que eu ainda não sei bem o que é que isto vai dar, não A é? comunidade de língua portuguesa, É. Alhures. Né? Alhures, exatamente. E mesmo a comunidade de língua portuguesa, e não, sempre que eu falo nisto, as pessoas dizem, os lusodescendentes, ou os portugueses américanos, ou os portugueses lá. Não, é os que falam português, que é uma coisa bem mais complicada. Que é uma outra ponte com o professor Gilberto Velho, né? Outra ponte com ele, e que eu gostei imenso. A primeira apresentação que eu fiz desta pesquisa em Boston foi no Congresso da APA, em 2009. Portanto, eu tive 6 meses no primeiro semestre de 2009 em Boston, e o projeto é também estudar quase um interstício. Eu acho que, de facto, tenho a paixão dos interstícios, e isto também vem, se calhar, dos Noé, de certa forma, estas coisas no meio. E fiz essa primeira apresentação no Congresso, e o Gilberto ouviu e comentou, e foi mesmo um interlocutor importante, até do ponto de vista, até como informante, quase, porque ele falou-me do tempo... com os açorianos. Exato, do tempo que ele esteve nos anos 80, creio eu, 70, nos anos 70, que é, aliás, quando começa... quando começam... Porque só para dizer muito brevemente, o que eu me estou a propor estudar, o que tenho estado a tentar estudar, porque tive lá um período e agora espero conseguir voltar lá com a bolsa da Fulbright, se a tiver, para estar mais uns meses, é estudar o processo de afirmação linguístico, liderado sobretudo por uma associação que se chama MAPS, que é o Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, que é uma associação que nasce da fusão de 2 associações portuguesas, de Portuguese Americans, de imigrantes e descendentes de imigrantes portugueses. Estas 2 associações nascem nos anos 70, precisamente mais ou menos na altura em que o Gilberto esteve, em Cambridge, e elas são umas associações inovadoras já nessa altura, porque não são associações para festas ou para cultos religiosos, são associações de prestação de serviços, de ajuda ao imigrante, que mesmo na altura já era uma coisa um bocado estranha dentro da comunidade portuguesa, e isto compreende-se também muito no contexto da cidade de Boston, onde, por exemplo, toda a indústria do social service and human services, todo este apoio é muito importante. E a passagem também que o Estado faz, no fundo, de adjudicar todo este tipo de serviço social a empresas, ou no fundo, às non-profit associations, não é? Às associações sem fins lucrativos, que fazem isto, em vez de ser o Estado, no fundo. Bom, mas estas associações, eram 2 pequenas associações portuguesas, uma em Somerville e outra em Cambridge, e que ajudavam o imigrante português. A imigração portuguesa, a partir dos anos 70, 80, vai desaparecendo. Deixa de haver imigração portuguesa, tem a ver com a entrada de Portugal na União Europeia. E qual é a imigração que começa a surgir em grande força a partir dos anos 90? A imigração brasileira. E há um líder, claro que aqui a mediação é muito importante, quem faz o quê, e há ali um conjunto de pessoas, 1, 2, 3, não muitas, que têm a visão, pessoas com visão, creio eu, e que resolvem juntar estas 2 pequenas associações numa, que é esta, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, percebendo que o imigrante mudou, deixou de ser português, passou a ser brasileiro, mas percebendo, no fundo, que há aqui a noção de Portuguese Speaker, que é importante. E, de facto, elas tornaram, ela fundiu, a MAPS nasceu nos anos 90, neste momento é uma associação relativamente forte, tem 5 agências na área de Boston, em bairros, uns misturados portugueses brasileiros, outros, como por exemplo a cidade de Framingham, que aliás há vários textos, creio que da Teresa Salles e outras pessoas que têm estudado a imigração brasileira para os Estados Unidos, para esta zona de Boston, têm textos sobre esta cidade de Framingham e como os brasileiros desenvolveram esta cidade. Portanto, a MAPS tem um escritório, também um office, e também num bairro cabo-verdiano, ou seja, num bairro negro, latino, cabo-verdiano, porque nas cidades americanas esta questão é muito importante. Portanto, esta associação, para mim, parece-me logo como uma associação muito importante, como janela de observação, quase como laboratório, para ver como é que se processa esta negociação, porque aqui a questão parece simples, mas não é.
falam a mesma língua, vamos ver se falam a mesma língua, não é? Nós sabemos isso por experiência. Num contexto, portanto, o que eu quero aqui cruzar são coisas, portanto, isto não tem a ver com a imigração, isto não tem a ver... Bom, o que é que eu quero cruzar? Para já, o ambiente urbano. A cidade de Boston, nomeadamente Cambridge, esta associação, a sede fica numa ponta de Cambridge Street, na outra ponta fica a Universidade de Harvard, não é? Portanto, e na ponta, no extremo oposto, é a comunidade portuguesa, é o bairro português. Tradicionalmente, a imigração portuguesa, neste momento, tem muito mais brasileiros que portugueses, realmente, fruto deste novo tipo de imigração. Portanto, o ambiente é importante, até também do ponto de vista dos portugueses que lideram, ou dos descendentes de portugueses, que lideram esta associação e que tentam, e mais uma vez as pessoas, os líderes são muito importantes. A associação no seu staff tem uma mistura de brasileiros, portugueses e cabo-verdianos. Os cabo-verdianos são incluídos, reparem, Cabo Verde, a língua oficial é o português, mas a língua-mãe não é o português, é o crioulo. E, por exemplo, eu via no líder da MAPS incluir o crioulo nas línguas portuguesas. Eu acho isto super interessante, porque é um crioulo do português, realmente. E é um fenómeno, eu acho que só ali é que isto se pode passar, também tem a ver com os fenómenos de mobilidade social, porque estes portugueses que estão a liderar isto, normalmente, os estudos sobre a imigração portuguesa não foram a este sítio, vão à zona mais decadente de desindustrialização da grande crise económica do sul de Massachusetts, Fall River, New Bedford, onde a imigração portuguesa e cabo-verdiana começou no século XIX, primeiro para a pesca da baleia, depois, com o fim da pesca da baleia, portanto, iam trabalhar para aquelas grandes fábricas têxteis, os mills. Portanto, é uma zona de desindustrialização, uma zona de crise onde há uma grande comunidade, de facto, portuguesa. E os estudos sobre a imigração portuguesa têm-se muito centrado aqui e muito numa perspectiva sempre da imigração portuguesa que sai de Portugal, ou no caso dos Açores, que também já é discutível se o Portugal é o mesmo. Muitas vezes é lá que é reconstruído, mas é os Açores, portanto esta questão também não é pacífica, mas como a nacionalidade é portuguesa, ok. Depois, há muitos textos, há uma bibliografia que no tempo é recente, é muito mais atual, é uma bibliografia muito mais académica, muito mais interessante, do ponto de vista teórico e metodológico, muito mais viva, que é a bibliografia brasileira, sobre a imigração brasileira para esta zona. Mas só tratam de brasileiros. É a imigração brasileira, realmente. E depois há a bibliografia cabo-verdiana, e que trata dos cabo-verdianos, que em si são um caso, porque rompem com as classificações todas possíveis americanas. O que é que a Graça quer fazer? A Graça quer apanhar a interação. Portanto, a Graça não quer ter conseguir juntar um pouco estas três bibliografias que não dialogam entre si. Portanto, a bibliografia sobre estas três é muito fragmentar, é completamente separada. Portanto, não é pela bibliografia que eu encontro o diálogo, quero partir de lá e tentar ver este fenómeno desta afirmação de uma identidade linguística, agora no censo de 2010, houve um movimento social liderado pela MEPS, nós contamos, que é, quem fala português conta, o português é a segunda língua estrangeira mais falada no estado de Massachusetts. Isto tem um peso. Nos Estados Unidos da América, tem um peso particular lá também, em que há toda a política... Segunda língua estrangeira, ou seja, depois do espanhol, o português é a língua mais falada nos Estados estrangeira, Unidos? Massachusetts, no estado de Massachusetts. Só no estado. Não sei, em Newark também deve andar, se calhar, ela por ela. No fundo, são zonas tradicionalmente de imigração portuguesa e cabo-verdiana. Os cabo-verdianos eram portugueses até 1974, convém não nos esquecermos, não é? E, mais recentemente, brasileira. Portanto, a migração brasileira, tanto para a Califórnia como para a Nova Inglaterra, tem, de facto, ido também para zonas, apesar de estar muito mais disseminada, há uma grande concentração nas zonas tradicionalmente de imigração portuguesa. Mas, portanto, eu não é tanto a ligação à origem, eu quero apanhar a coisa lá. Não ir a partir da categoria de imigrante ou de descendente, mas aqui ir mais a partir da língua, porque inclusivamente há pessoas que já não falam português, descendentes de portugueses, não falaram nunca português e estão a aprender o português como segunda língua. Portanto, isto
Eu acho que é interessante. Portanto, Que português é esse que se ensina? e a variante é muito interessante. A variante de português que se fala, a minha intuição é que cada vez mais é a variante brasileira, misturada com a açoriana, que também é uma variante, que é diferente do continente. Portanto, em termos, aliás, eu propus um projeto agora à FCT, junto com uma linguista, porque obviamente há aqui questões sociolinguísticas que são importantes. E aí eu não sei. Não é? E também não dá para estar a falar assim, mas é a língua como identidade que me está a interessar e como entra também nas classificações étnicas, porque de facto o português, é um desafio, esta questão do português nos Estados Unidos da América é um desafio, porque a discussão relativamente aos latinos, os brasileiros são incluídos nos latinos, não são, a velha questão, claro que não falam espanhol, os latinos é quem fala espanhol. Bom, mas estão na América Latina. Bom, os cabo-verdianos, outro grande problema, são africanos, europeus, eram portugueses, agora são africanos, falam dentro da confusão, mas são negros, alguns, outros são brancos. Confusão. Onde é que entra nos esquemas raciais? E os próprios portugueses, não é? Porque é uma imigração europeia que nos anos 70 ainda havia, já não havia italianos, nem gregos, nem alemães, nem a emigrar, e os portugueses ainda estavam a emigrar, não é? Aliás, nos anos 50, 60, 70, houve um boom de imigração portuguesa para ali. Portanto, são os europeus também, açorianos, sobretudo, ainda por cima, estranhos, que também têm uma ligação à Europa, vaguíssima, não é? Tem mais ligação aos Estados Unidos do que, reparem que os Açores e Cabo Verde são ilhas no meio do Atlântico, em termos, se nós esquecermos as questões nacionais, há muitas semelhanças, mas que nunca são postas em equivalente por uma questão também de definições de fronteiras nacionais. Simbólicas também, portanto há aqui um jogo de muita coisa que é trabalhado lá no contexto, agora aí o contexto urbano, a cidade, a mobilidade social de quem está a liderar isto, ao contexto urbano de partida, portanto eu quero partir do contexto urbano em que isto se passa e das pessoas que lá estão, e não do ponto de vista da... Portanto, nem sei muito bem classificar isto, como é transnacional, não é? Não sei, porque são casos muito diferentes. A sua pesquisa agora, é a expressão mais bem acabada do ganho do desafio mas aqui não tem sido da CPLP e se fecha com a sua trajetória. E eu acho que aqui temos o Brasil mais uma vez. Aqui temos o Brasil, o diálogo. Eu acho que agora se voltar ao Brasil e, quer dizer, há um diálogo com o Brasil feito no fundo a partir de Boston, em termos de língua, de cultura, e que... Tem água, Karina, obrigada. Mas pronto, mas isso é uma coisa nova, não é? Porque depois há as questões espaciais e territoriais que são importantes, quando eu falo daquela rua, é importante, no meio daquelas universidades, portanto há um lado, a própria organização dos bairros, portanto há aqui várias pistas para várias coisas e que só que é um projeto que sairá mais caro do que estar a estudar a cidade onde vivo, não é? Portanto, precisa claramente de financiamento e não sei se é fácil nos tempos que correm. Enfim. Bom, Graça. Puxa vida. Estamos no fim da fita, queremos agradecer muito a entrevista e dizer que acho que podemos voltar a conversar no Brasil. Acho que podemos voltar, está bem. Eu acho que sim, que era uma boa ideia. E houve aqui uma série de buracos e coisas importantes, a tal história que depois se vai lembrando, mas que ajuda também a perceber aqui uma trajetória. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Fazem-me uma pessoa importante que não sou. Ok.